sentiu que não consegue se aposentar? Tentou diversas vezes e não teve êxito? Pois bem, nós vamos conversar com o doutor Renan Gonçalves e ele vai falar pra gente, vai trazer aí muitas informações relevantes para você tirar todas as suas dúvidas. E outra coisa, nós vamos liberar aqui o 364-12667, o WhatsApp, para você mandar a sua mensagem, fazer as suas perguntas e participar de uma forma direta aqui do Comunidade Ativa. Neste momento, quero cumprimentar aqui na Rádio 104 FM o doutor Renan, que também está muito bem acompanhado do doutor Juan, advogado, recentemente veio de São Paulo, né? Nós vamos conversar também com o doutor Juan. Primeiramente, doutor Renan, satisfação em tê-lo aqui na estreia do programa Comunidade Ativa. Quero dizer que em nome da diretoria, da diretora-geral Joslaine Dias, da assessoria que nós temos, Cleusa Tolotti, produção Rudinez Balcheiro, e temos aí a grata alegria de recebê-lo, principalmente no programa de estreia e com um tema muito importante, que é um tema aí sobre aposentadoria, sobre esse tema que as pessoas têm muitas dificuldades. Eu não consigo, por exemplo, me aposentar, não consigo pegar uma licença, não consigo ter benefícios, ou eu tinha meu benefício e foi cortado pelo INSS, enfim, temos vários temas. Acredito que 1 hora vai ser muito pouco, mas a gente tem que dar o primeiro passo e hoje estamos dando. Bom dia, doutor Renan. E aí, meus patrões, bom dia, Poliana, bom dia pessoal de casa que está nos acompanhando, bom dia a todos, bom dia Poliana, bom dia o pessoal de casa que está acompanhando aí na rádio ou no site, bom dia o pessoal do site Floresta Notícias que vai acompanhar também depois. Poliana, primeiramente só agradecer o convite da sua parte, do pessoal da Rádio 104, uma satisfação para mim estar aqui. E nosso objetivo aqui é ajudar o pessoal. Quem tiver dúvida, pode mandar aí no WhatsApp. Estamos aqui para tentar esclarecer um pouquinho. A gente sabe que o pessoal sofre muito com o INSS, é uma realidade que a gente tem conhecimento. E vamos tentar ajudar. Quem tiver dúvida pode mandar, o pessoal da rádio que tiver dúvida pode mandar, e que a gente vai tentar esclarecer e auxiliar o pessoal aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite e estamos aí à disposição. Que bom, seja muito bem-vindo. Aproveitar também a oportunidade, vamos cumprimentar aqui o doutor Juan, que também é advogado. Gostaria que você também se apresentasse, falasse aí das suas funções, no que você trabalha e atua, de uma forma direta para ajudar aí toda uma sociedade em geral. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio 104 FM, é um prazer enorme estar aqui com vocês, graças ao convite da Poliana, do Dr. Renan. Eu sou o Dr. Juan Artioli também. Sou especialista nessa área de previdenciário, que são benefícios do INSS. Atuo há 3 anos como advogado e hoje estou aqui em Alta Floresta, uma parceria com o Dr. Renan, para a gente estar sempre evoluindo e aprendendo um com o outro, que é sempre importante a gente buscar esse conhecimento para passar para vocês um pouquinho do que a gente está estudando. É verdade, tá certo, seja muito bem-vindo. Tem quanto tempo que o senhor chegou de São Paulo? Tem uma semana, na verdade, ele mora lá ainda. Ele ainda? Tá fazendo uma espécie de intercâmbio entre São Paulo e Rondônia. Uma ponte Rio, Rondônia e São Paulo. A ponte São Paulo-Rondônia, Tá certo, é isso aí. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que nós vamos aí conversar assuntos e inclusive, o tema de hoje é um assunto assim que, como eu acabei de citar aqui, inclusive nós conversamos, doutor Renan? Sempre tem alguém da família que já teve dificuldades ou para se aposentar, ou para se encostar, ou que tinha esses benefícios e foram, bloqueados. Primeiramente, gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua carreira como advogado. Trabalhou aí na agência, do INSS. Gostaria que você se apresentasse para que depois a gente possa começar aí com as perguntas. Certo, vamos lá então. Fiz faculdade de Direito em Ariquemes, morava lá na região de Ariquemes e Jaru, não formei lá. Na época eu estava para concurso, passei no concurso para o INSS e aí foi esse concurso do INSS que me trouxe aqui para Alta Floresta. Vim para assumir esse concurso, vim trabalhar na agência de Alta Floresta do INSS mais ou menos em 2017, salvo engano. E aí eu comecei a minha jornada no direito nessa área previdenciária já dentro do INSS. Então eu vi de dentro as dificuldades que o trabalhador rural, principalmente aqui na região, que são a maioria dos segurados aqui, as dificuldades que eles encontravam no INSS. E essas dificuldades que já eram grandes, elas aumentaram com o passar do tempo, porque as mudanças legislativas, em sua maioria, elas só prejudicaram os trabalhadores. Sem falar também na escassez de funcionário, pandemia fez com que a agência ficasse fechada, jogando o segurado para 135, para aplicativo Meu INSS. E a gente tentando ali fazer um pouco de milagre dentro do INSS, chegou um ponto que eu falei, bom, eu já fiz o que eu pude aqui, agora eu vou tentar ajudar esse pessoal de outra forma, do outro lado, E aí eu fui para a advocacia.
Nesse meio de tempo eu virei gerente da agência do INSS aqui de Alta Floresta. Na época eu cheguei, a gerente era Roseli Bom, o pessoal aqui da cidade deve conhecer muito bem, irmã da Vera, que trabalha na prefeitura. Sim, sim. Né? Foi a minha, elas são pioneiras, né? Pioneiras. Irmã da professora Dirce, que inclusive deu aula pra mim. Oh, meu Deus. Inclusive, uma das coisas que eu mais ouvia no INSS é quando o segurado chegava lá e falava: você já me deu aula, né, dona Roseli? Ela falava: já dei aula pra todo mundo dessa cidade. Mas enfim, aí a Roseli saiu pra Cacoal, foi pra assumir a gerência da agência do INSS de Cacoal. E aí, nesse momento, eu virei gerente da agência do INSS daqui de Alta Floresta. Fiquei gerente aqui por um tempo. E aí, resolvi sair do INSS. Hoje eu não estou mais no INSS e me dedicar exclusivamente à advocacia previdenciária, pois eu vi que ali eu conseguia ajudar mais os segurados na advocacia. Eu vi que eu estava preso no INSS, não conseguia fazer muita coisa. O governo não dava, pra você ter ideia, há uns anos atrás, o governo tirou da gente a possibilidade de analisar benefícios. Então, o segurado rural vinha até a agência para explicar o porquê que o benefício foi negado, e eu não podia fazer nada, eu não podia solucionar aquele problema, porque as análises eram feitas em Brasília, São Paulo, enfim, tudo quanto é canto do Brasil, pelas centrais de análise. E aí eu falei: não, então, já que eu não estou conseguindo resolver os problemas, vou sair, vou para a advocacia. E hoje nós estamos na advocacia, tem um escritório aqui, tem um escritório em Jaru, onde o Dr. Juan, inclusive, está nos auxiliando lá em Jaru, coordenando o escritório de Jaru. E basicamente essa é a nossa história. Estou em Alta Floresta já há 6 anos. Me considero já um alta florestense. Sim. Fui muito bem recebido. É isso. E assim, a gente podemos observar que, por exemplo, quem está de fora, até de repente, não sei se já fizeram essa pergunta para você, mas doutor Renan, o senhor saiu, né, de uma... É instituição que a gente pode falar? Instituição, né? Do INSS, né? Onde ali você poderia seguir carreira também, né? Obviamente você fez faculdade, né, para ser um advogado, e não sei quais outros sonhos que você almeja ainda ter, muito jovem, afinal de contas você com certeza tem um futuro brilhante pela frente. Mas assim, a gente pensando, saiu, né, de uma instituição do INSS, tinha ali uma renda fixa segura, e você não estava contente do que você via todos os dias, pessoas e mais pessoas indo ali naquela instituição, tentar benefícios que por direito todos nós temos. O doutor Juan, inclusive, pode até acrescentar nessa conversa, tá, doutor Juan? E aí você deixou, né, ainda mais sendo ali o gerente, falou assim: não, eu quero ajudar as pessoas, eu quero facilitar que elas consigam e não, por exemplo, dificultar, porque muitas vezes a gente vê lá, imagina que vocês que não aprovam, e não tem nada a ver, né? Pessoas que não têm o entendimento, acho que vocês, não, essa pessoa eu não vou ajudar, eu vou fazer com que ele não ganhe o benefício, essa pessoa eu vou, e nada disso acontece, né? Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Exatamente. O que acontece? Acho que a vida é muito curta para você, né, se resumir a algo ali a vida inteira, né? E eu tinha o objetivo de passar nesse concurso do INSS, era uma área que eu sempre gostei. Cumpri esse objetivo, virei servidor, consegui virar até gerente da agência, que era algo que eu nem almejava em tão pouco tempo, virei agente da agência. Chegou um ponto que eu falei: não, eu preciso buscar algo mais, né? E essa insatisfação, ela é positiva, é ela que faz a gente buscar algo mais, né? Então, no escritório também eu tô sempre buscando esse algo a mais, seja comigo, seja com a equipe, né? Incentivando o pessoal, todo mundo que tá lá também tem a mesma mentalidade. E realmente muita gente me chamou de louco, né? Porque é o sonho de muita gente virar... Então o senhor ouviu isso ainda? Com certeza. Com certeza. É o sonho de muita gente virar servidor público federal. Né? O cargo público federal, né, por conta do negócio chamado estabilidade, né, que é uma coisa que é o sonho de muita gente, o cara quer ficar ali a vida inteira, né? Mas não adianta, não existe estabilidade na vida, né? Pergunta pra quem mora na Venezuela se o servidor público lá tem estabilidade. Então a gente não pode ficar preso a coisas que fantasias que criaram, né? Ficar preso na estabilidade, a gente tem que viver a vida de forma livre, né? E eu vi que na advocacia ia me dar essa liberdade de ajudar mais pessoas, né? E talvez até crescer na sua carreira. E até crescer, né? E até crescer. E graças a Deus a gente tem conseguido ajudar, né? Até porque o plano de carreira, né, do servidor, ele é limitado, né? Chega até um certo ponto que você não consegue mais evoluir. Você fica preso àquilo ali, né? Sem recurso, muitas vezes, do governo, né? O doutor Renan estava me confidenciando que não tinha nem veículo aqui em Alta Floresta para ele trabalhar, né? Exatamente. Pra você ter ideia da limitação do INSS, porque assim, o INSS ele é um órgão que ele não arrecada para o governo, ele traz gasto. E político nenhum, governo nenhum, ele vai investir em órgão que traz despesa. Ele vai investir na Receita Federal, que faz a malha fina e faz você pagar imposto de renda todo ano. Isso aí ele vai investir, né? Ele vai investir na Polícia Federal, que faz busca e apreensão para, né, lucrar e arrecadar. O INSS ele só paga benefício.
Então, assim, não é vantajoso pro governo. Então, a história mostra que entra governo, sai governo, o INSS continua um caos. Então, o que acontece? Pra você ter ideia, na época que eu era servidor do INSS, vinha alguns processos de recurso pra gente fazer pesquisa externa, que é o que o Dr. Juan estava comentando aqui agora. A pesquisa externa era o quê? O INSS tinha dúvida se a pessoa era trabalhador rural ou não, e aí vinha aquela diligência pra gente fazer lá no sítio. E aqui em Alta Floresta, tem sítio aqui que dá 200 quilômetros, né? Tem sítio aqui que dá 250. Tem cara lá no Porto Rolim que dá entrada aqui. O INSS não tinha veículo, não tinha gasolina, não tinha nada. Então, como é que o servidor vai pegar um carro próprio? E, né, na época eu tinha um Onix, um veículo baixinho. Como é que você vai pegar um Onix? Né? Eu lembro que teve diligência que, na hora que eu puxei no Google Maps e vi a estrada, o meu carro não ia chegar lá nem... não chegava lá. É só de avião mesmo. Só de avião, só de helicóptero. Então, o que acontece? A gente não conseguia fazer as pesquisas externas, os processos ficavam parados. Então, a gente não conseguia, de fato, ajudar o trabalhador. Né? E assim, é triste, porque o INSS é importante, né? Pergunta pro cara que tá 1 ano esperando a perícia se ele não acha que o INSS é importante. É tudo na vida. A pessoa muitas vezes até tem vontade de... Não sei se vocês já têm casos, né, que aconteceram. Eu falo isso de fora, vendo, né, as dificuldades do brasileiro. Mas imagina você, desempregado, né? Passando por um momento de saúde dificílimo, né? Não consegue trabalhar, não consegue se movimentar, não tem apoio de ninguém. E a renda vem como? E aí você, a única coisa que você vai procurar é os seus direitos através do INSS. E aí você, quando tem, ainda ajuda, mesmo que seja pouco, e quando nem consegue, faz várias perícias e nunca passa, nunca consegue. A pessoa tem vontade nem de viver, né? Já aconteceu o caso da pessoa se suicidar por tentar fazer várias vezes aí a perícia e não passar? Vocês já ouviram alguns casos? Eu, nesse caso extremo de suicídio, eu nunca ouvi, mas ouvi de gente que não tinha condição de trabalhar mesmo e pedir pro médico falar assim, me dá condições de trabalhar, pelo menos no papel, porque a senhora falou do desempregado, mas mesmo a pessoa que ela é empregada, os 15 primeiros dias de afastamento, quem paga é a empresa, certo? A partir do 16º dia, quem vai pagar é o INSS, mas para isso tem que haver a perícia. Muitas vezes a perícia é marcada para 1 ano, 6 meses, Nesse tempo, a pessoa fica sem receber. E às vezes não tem a reserva de dinheiro. E quando tem filhos, tem família, contas, porque já tem contas, né? Isso, exatamente. Então fica difícil para a pessoa se manter, né? Hoje o brasileiro, ele não tem uma reserva para passar 6 meses sem trabalhar e esperar uma perícia, né? Então, realmente, é complicado essas questões. E aqui em Alta Floresta, a gente vive exatamente essa realidade. Aqui em Alta Floresta está sem perícia já. Na verdade, aqui em Alta Floresta, desde que eu saí, para vocês terem ideia do caos que vive o INSS, está sem servidor desde que eu saí. E você saiu tem? Tem quase 1 ano. Saí no final do ano passado, né? O tempo passa rápido, já estamos chegando já no final, né? Tem quase 1 ano. Sim. Tá sem servidor até agora. De vez em quando eles mandam alguns servidores para cá para ficar substituindo. Aí tem uma semana que tem servidor, tem semana que não tem. Tá sem perícia aqui há mais de ano. Já. O cara que se acidenta aqui em Alta Floresta e precisa de uma perícia médica, ele vai marcar para daqui 1 ano a perícia dele. E ele só vai receber depois da perícia. Então é exatamente isso que o Dr. Juan estava falando. O cara vai ficar sem receber 1 ano. Detalhe, se ele não tivesse direito, tudo bem. Mas a questão é que o problema do INSS hoje ele é mais grave do que isso. Não é questão que... Antigamente era assim, o INSS negou meu benefício de forma injusta. Hoje não. Hoje o INSS ele nem nega o benefício. Ele demora até para negar. Até para negar? Até para negar. Antigamente, se não me falha a memória, você passava pela perícia e ali você já tinha uma noção de que você sairia, a gente fala, negado, ou como é que a gente... Qual o nome do termo? Indeferido. Indeferido. Só que o problema é que hoje essa perícia, para ela acontecer, ela demora muito. Muito. Antigamente você conseguia marcar para dentro de 60 dias, Isso. 3 meses. Hoje, aqui em Rondônia, tem perícia que você aguarda 1 ano. Então, quando você sai da perícia, você tem uma noção realmente se vai ser indeferido ou concedido. Uhum. Só que o problema é que isso leva 1 ano. E até lá? O cara vai viver de quê? Aí vem a depressão, aí vem novas doenças. Só se agrava a situação. Só se agrava. Você até comentou sobre esses casos mais graves de suicídio. Eu já vi muito isso no INSS. Eu já vi casos assim de servidor fazer doideira, querer quebrar agência, querer ameaçar soltar bomba, pôr fogo. A gente já teve casos. Ameaçar perito. Nós tivemos casos de segurado que colocou fogo em agência já em alguns. Não lembro agora, mas eu lembro que quando eu tava no INSS eu via notícias assim de algumas cidades que isso acontecia. Porque o cara tá em estado de desespero. Desespero. Ali é tudo ou nada, né?
Muitas Exatamente, vezes. é o sustento dele e da família dele que está em jogo, né? Que está em jogo e geralmente isso acontece quando ele está no pior momento da vida dele, que é doente. E aí, né? Poliana, só para concluir, o que acontece? A partir disso, nós criamos um novo problema. Que é isso que acontece no Brasil. Você não resolve um problema, aí você começa a achar meios paliativos, você cria outro problema. O que acontece? O cara que não pode esperar um ano, ele acaba procurando um advogado que vai judicializar essa questão e conseguir antecipar essa perícia, pedir uma tutela de urgência, que é justamente o nosso trabalho, né? Só que o que acontece? Você cria um novo problema, que é você encher o judiciário de causa previdenciária. Hoje, em comarcas do interior, o judiciário, ele virou quase uma agência do INSS. O cara vai no INSS, o INSS leva 1 ano, 2 anos para dar um resultado para ele, o cara já vai pro judiciário. Hoje o judiciário, eu não tenho esse número aqui, mas tem comarca do interior que 80% das causas são previdenciárias. O TJ hoje em algumas comarcas virou INSS. Traduzindo para quem não entende, o TJ ele está resolvendo problemas muito mais rápido que o próprio INSS. Totalmente. Está fazendo o serviço do INSS. Né? Está fazendo o serviço do INSS. Que coisa, hein? Bom, 10h30, você está ouvindo o programa Comunidade Ativa. Assunto do dia. Comunidade Ativa. E o assunto do dia é a aposentadoria. Nós vamos falar muito sobre isso. Vamos falar aqui das pessoas que tiveram, por exemplo, problemas de saúde, né, por invalidez. Mas primeiro de tudo, pra gente começar aqui com as perguntas, quais são os tipos de aposentadorias, doutor Juan e Renan, que a Previdência Social ela pode oferecer para quem solicita, né, esses benefícios aí, que é um benefício que é de direito, né? Então, sobre as aposentadorias, nós temos aí a aposentadoria por invalidez, que é quando a pessoa tem uma incapacidade para o trabalho de forma total e permanente. Então, se a pessoa teve alguma doença, algum acidente que incapacitou ela para o resto da vida, ela tem direito a se aposentar por invalidez. Nós temos também a aposentadoria por idade, que é uma aposentadoria que existe antes da reforma, que hoje ainda permanece devido às regras de transição, em que a pessoa se aposenta com a idade e um pequeno tempo de contribuição. Essa idade, no caso do homem, é 65 anos. No caso da mulher, após a reforma da Previdência, é 62 anos. E aí tem que ter um tempinho mínimo que é de 15 anos de carência. Então, se a pessoa completou os 15 anos, basta esperar a idade chegar que ela se aposenta. O homem com 65, a mulher com 62. Essa mesma aposentadoria por idade, no caso dos trabalhadores rurais, tem uma redução de 5 anos na idade. Então, o homem que é trabalhador rural, ele ainda se aposenta com 60 anos e a mulher com 55. Então, uma redução bem interessante comparado ao trabalhador urbano. E aí nós temos também a aposentadoria por tempo de contribuição, que não existe mais com a reforma da Previdência, mas como existia, ainda existem várias regrinhas de transição, que aí é justamente o que complicou, né? Porque são inúmeras regras, fica até difícil de explicar aqui. Tem regra de pedágio de 100%, pedágio de 50%, pontos, da idade mínima progressiva, que é para quem contribuiu por muito tempo e não quer esperar a aposentadoria por idade, quer aposentar antes. Só que agora com a reforma ficou muito difícil, por conta desses requisitos que eu falei. Pedágio, pontos, não sei o quê. Então, hoje, para você ter ideia como que ficou difícil a pessoa entender a aposentadoria por tempo de contribuição, se o segurado for no INSS, muito provavelmente o servidor não vai nem conseguir explicar para ele. Inclusive, eu estava conversando isso ontem com o Dr. Juan, com o servidor do INSS que está aqui em Alta Floresta. Ele mesmo falou que o segurado foi lá para perguntar para ele: aliás, ele falou, servidor, eu queria saber como que eu me aposento por tempo de contribuição. Ele falou assim, cara, se eu for te explicar aqui, eu vou ficar amanhã inteira, vou ter que te dar uma aula aqui. Ele falou assim, nem eu entendi ainda, porque assim, são muitas regrinhas. Você vê como que ficou complicado. Nossa, então, por exemplo, nós temos aí a ciência, né, que para as pessoas se aposentarem, tem o lance da idade, né? Para quem mora na área urbana, os homens, só para reforçar novamente essa informação, 65 anos e as mulheres 62 anos. Isso. E para quem mora na área rural, os homens 60 e a mulher 55. O senhor pode falar, conseguiria, em poucas palavras, falar por que existe essa diferença? Certo, porque os trabalhadores rurais, há uns anos atrás, né, tinham muita dificuldade, né? A área rural era muito diferente do que é hoje. O trabalhador rural antigamente, principalmente na nossa região, ele não tinha energia elétrica, ele não tinha estrada,
Ele não tinha a mínima condição de... O cara não pensava em previdência, o cara não sabia o que era INSS, né? O cara, por exemplo, quem tá ouvindo aqui a rádio e chegou em Alta Floresta quando a cidade estava começando, sabe muito bem a dificuldade que era, né? Então, não tinha a menor condição de pagar o INSS. O que acontece? Se o governo não criasse essa forma de beneficiar os trabalhadores rurais, nenhum trabalhador rural ia aposentar, porque eles não iam pagar INSS. Os urbanos, que não são empregados, né? Os urbanos autônomos, a maioria já não paga. O cara que é autônomo, geralmente, ele só vai tocando ali o negócio dele, não paga. Imagina o trabalhador rural, né, lá no Isidolândia, trabalhando no meio do mato, derrubando. Você acha que ele vai tirar uma guia, pagar INSS, né? Não vai. Então, em razão das dificuldades que o trabalhador rural tem, em razão dessa questão de ter uma dificuldade de pagar, de ter conhecimento das informações, o governo criou um método diferenciado, que é: não precisa pagar INSS, basta comprovar que é rural. Como que comprova? Por meio de documentos, juntando notas, declarações, tudo mais. E aí, para não quebrar a previdência, né, entre aspas, o governo colocou uma contribuição indireta, que é o quê? Quando o trabalhador rural comercializar o produto rural, aí ele paga a alíquota, né, 2,3%, salvo engano, que geralmente quem produz leite, quem vende café, vai ver na sua nota fiscal lá o fundo rural, vai estar lá 2,3% de contribuição previdenciária, mas é só se ele vender e comercializar. Essa contribuição não tem nenhuma vinculação com o fato dele aposentar ou não. Então, se ele nunca pagou fundo rural, não tem nada a ver. Se ele pagou, não tem nada a ver também. Ele precisa só comprovar. Só que para ter uma fonte de renda para a Previdência pagar os rurais, colocaram essa contribuição. Tá certo. Eu acredito que a Poliana queria entender também a questão da redução da idade, né, para aposentadoria rural. É porque o trabalhador rural, ele está exposto a fatores, né, muito mais fortes que os urbanos. Está exposto ao sol, né, que o sol a gente sabe que ele cansa a gente. Malária. Isso. Ele está exposto a doenças. Ele tem um esforço físico maior do que quem trabalha na cidade, né? Trabalha no sítio, ele está ali na força bruta, braçal. Então, a lei prevê essa redução, né, na idade para aposentar, justamente para compensar esses esforços a mais que o trabalhador do sítio tem. O trabalhador rural, ele trabalha no sol quente, né? Trabalha no pesado ali, plantando, muitas vezes, né, de enxada. Então, a lei, ela prevê essa redução, né, na idade do rural, devido a esses fatores, tantos fisiológicos, né, de esforço, tantos fatores climáticos, né, se está exposto a chuva, a sol, a pessoa que tira leite, o dia começa para ela cedo, então ela acorda cedo, ela tem um desgaste maior. Geralmente, não tem feriado, geralmente, né? Já começa ali 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. E o horário comercial, né, do povo da área urbana já seria, por exemplo, a partir das 7, 7:30, 8 horas. 8 horas. Né? Não desmerecendo jamais quem trabalha na cidade, até porque nós precisamos da cidade para movimentar o campo também. Sim. Mas o trabalhador rural, por exemplo, que mexe com leite, ele não tem feriado, ele não tem final de semana, né? Ele trabalha constantemente, todos os dias. O agro sustenta o Brasil, né? Isso, vamos falar a verdade. É verdade. Olha, nós temos aqui muitas perguntas, já tem pessoas enviando perguntas aqui pra gente, dúvidas, curiosidades. E pra gente fechar esse primeiro bloco, eu gostaria de fazer esta pergunta também relacionada ao tempo de contribuição. Por exemplo, o seu José, né? Ele trabalhou como autônomo a vida inteira. Nós vamos chegar, assim, no momento da entrevista, que a gente vai bater bem pesado também, principalmente no povo da área rural, tá? Por enquanto, a gente vai falar sobre aqui a área urbana. Mas, por exemplo, o seu José, ele trabalhou a vida inteira como autônomo, ou trabalhou sem carteira assinada, ou fazia bico ali, fazia bico lá, e ele, de alguma forma, não contribuiu para o INSS. Mas aí o seu José chegou 65 anos. Não contribuiu para o INSS. E aí? Tchau, tchau. Trabalhou a vida inteira e não vai conseguir se aposentar? Aí é bom ele arrumar um bom advogado, né? Pra ver o que fazer, né? Em regra, ele nunca vai aposentar. Porque a aposentadoria, eu uso um exemplo que eu uso sempre esse exemplo, que ele é bem didático. É como se fosse um seguro de um automóvel. Depois que você bate o seu carro, você vai na seguradora pedir para ela te dar um carro novo? Não. Exatamente. Deveria ter feito isso antes, né? Exatamente. Então, depois que você está inválido ou doente,
ou no caso do salário de maternidade, depois que a mulher tá grávida, ou no caso da aposentadoria, depois que o cara completa a idade, não adianta mais, não adianta. Por isso que o melhor conselho que eu posso dar para quem pensa em se aposentar um dia é, antes de chegar a hora, já procurar se informar. Então, não aposenta. Agora, é claro, existem algumas alternativas, né? O Dr. Juan até trabalha muito com isso, que é o LOAS, por exemplo, que é para quem nunca pagou, né? Se ele não conseguir se aposentar, dá para tentar o LOAS. Isso. Falar os requisitos do LOAS aí para o pessoal entender. O LOAS é um benefício assistencial, né? Ele já é justamente para aquela pessoa que não tem a contribuição no INSS. O LOAS, ele tem um requisito de idade, né? Que é também 65 anos. Isso. E tem um requisito renda, né? Que a lei é bem clara em relação a isso, que é para o baixa renda mesmo. O LOAS é para aquela pessoa que não tem condições mínimas de se sustentar. A lei estabelece, né, 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, o LOAS, ele é um benefício restritivo. Não é só a questão da idade. Apesar do sistema contributivo, né, do INSS, quando a pessoa completa a idade de 65 anos, né, e contribuir os 15, independente da renda, ela vai aposentar. O cara pode ser um milionário. Isso. Se ele contribuiu, ele se aposenta. Se ele não contribuiu... Não aposenta. Já o LOAS, não. O LOAS, se ele for um milionário, na verdade nem precisa ser um milionário, se ele tiver uma rendinha de 2 salários, se ele for casado e a esposa tem uma rendinha, se o cara não contribuiu, ele não aposenta, e se a esposa tem uma rendinha, ele já não consegue nenhum LOAS. Ou seja, como a Poliana disse, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo? É um programa de suma importância para toda a comunidade. É o programa Comunidade Ativa de volta, estreando novamente aqui na Rádio 104 FM. Estamos ao vivo, né, para toda a Alta Floresta, para o Brasil inteiro, para o mundo, onde nós estamos aqui tendo uma aula, né, uma aula sobre aposentadoria com 2 profissionais, 2 advogados super renomados, onde temos aqui a felicidade hoje, né, de estar conversando com o doutor Renan Gonçalves, que tem aí propriedade em tudo o que fala, afinal de contas também, além de ser um ótimo advogado, representou aí, né, por muito tempo, né, como gerente da instituição INSS, e falando propriamente dizendo aqui do município de Alta Floresta, inclusive. Nós vamos para os comerciais, daqui a pouco a gente volta, nós temos muitos assuntos, inclusive eu quero falar sobre a aposentadoria por invalidez, né? Quero falar o que significa, perguntar para vocês o que significa aposentadoria especial. Nunca ouvi, não tenho noção do que significa aposentadoria especial, né? E falar também diretamente para os nossos amigos ouvintes do campo, né? Das linhas vicinais que estão com seu rádio ouvindo a 104 FM neste momento. Depois teremos aí os compartilhamentos, né? Através do YouTube, Floresta Notícias. Afinal de contas, tem diferença para você que trabalha aí no sítio, você que tem fazenda, ou você que é o peão, o capataz, o empregado, tem diferença na hora de se aposentar? Também fica a dúvida. Meu patrão com certeza, né? O fazendeiro vai conseguir, porque a renda dele é maior ou melhor do que a minha. E eu, por ser, né, baixa renda, ou por ser somente um chacareiro, né, ou somente um capataz, um peão, não vou conseguir, vou ter dificuldade. Isso serve para de ambos os sexos. Nós vamos voltar daqui a pouco com tudo isso e muito mais. Para você que está sintonizado na melhor e mais ouvida, a Rádio 104 FM, nosso muito bom dia. Daqui a pouco a gente volta. 104 FM agora, 10 horas e 48 minutos, 10 e 48. Você está ouvindo o programa Comunidade Ativa. O tema de hoje é aposentadoria. E nós estamos aqui conversando com o Dr. Juan de São Paulo, advogado, e também com o Dr. Renan Gonçalves, advogado, mentor de advogados, especializado em benefícios do INSS e gerente do INSS, e dentre outras, né, especialidades que o doutor Renan Gonçalves tem. Temos aqui a honra de conversar com ele e ter aí uma aula sobre aposentadoria, sobre benefícios, né, sobre invalidez. E a pergunta que nós havíamos deixado aí para que pudéssemos responder agora, doutor Renan e doutor Juan, é sobre o tempo de contribuição. Nós falamos, né? E agora sobre invalidez. Muitas pessoas, inclusive nós temos aqui várias participações, já vamos colocar os nossos ouvintes, doutor Renan, para participar com a gente, a respeito da invalidez, né? Inclusive eu estive olhando no seu Instagram, até gostaria que o senhor comentasse, doutor Renan, todos os dias tem um caso diferente sobre pessoas de todas as enfermidades, todas as doenças, mas
a gente vê batendo muito, assim, é muito mais fácil a gente ver pessoas que têm problemas de coluna, né? E querem se aposentar, porque fato esse é que é difícil você trabalhar sem condições nenhuma devido àquela dor constante de quem tem problemas de coluna. Gostaria que o senhor falasse, inclusive, do caso que o senhor trabalhou, se empenhou, ganhou a causa por tempo indeterminado, me parece, né? Fala um pouquinho sobre invalidez, né? E pessoas aí que sofrem por diversas doenças. E já entrando no tema, problema de coluna. Certo. A questão do problema na coluna é um tema muito, muito complexo, porque a gente sabe que no Brasil todo mundo tem algum problema de coluna, né? Acho que todo mundo aqui no final do dia sente uma dorzinha, sente um negócio, Eu mesma sou uma. Então, eu acho que se eu fizer uma perícia, inclusive, acho que eu sou até aprovado. Mas, enfim, o que acontece? O problema na coluna, por ele ser muito comum, o perito médico ele sempre vai atender a pessoa com uma certa dúvida. Porque até que ponto aquilo gera uma incapacidade nele ou até que ponto é apenas uma dor comum do dia a dia. Porque o que gera o direito à aposentadoria por invalidez não é a doença, não é o problema na coluna. Doença nenhuma aposenta. Uma das perguntas que eu mais recebo, 90% é: doutor, a doença X aposenta? A doença Y aposenta? Doença nenhuma aposenta. O que aposenta é a incapacidade para o trabalho. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problema na coluna e com isso não conseguem trabalhar. Né, vai ter relação com a atividade que ela faz. Por exemplo, eu tenho um problema grave na coluna, de verdade. Só que eu trabalho sentado, digitando, né? Tem gente que trabalha, por exemplo, colhendo café. Tem gente que trabalha tirando leite, pegando peso. Na construção civil. Então, esse cara, se for um problema na coluna grave, pode ser que gere a incapacidade para ele, né? Agora, no meu caso, por exemplo, já não gera. Então, vai ter que olhar o caso concreto. O problema na coluna, basicamente, é isso. Você vai ter que ver se a função que ele desempenha é uma função que pode agravar o problema na coluna dele. Por exemplo, esse caso que eu comentei lá no Instagram, inclusive quem quiser me seguir no Instagram é @renan.com.br, já aproveitar para fazer o velho bom marketing aqui, né? Ou só digitar Renan Gonçalves Advogado. O que acontece? Aquele caso lá é um caso excepcional. Então, assim, não é todo mundo que tem problema na coluna que vai aposentar. Tanto é que eu nem pego todo caso de problema na coluna. A gente avalia e vê se realmente tem fundamento. Aquele caso lá, o rapaz, ele trabalhava como servente de pedreiro. Servente de pedreiro. Exatamente. E ele desenvolveu uma série de problemas na coluna bem graves. O próprio médico dele falou: olha, se você não parar, você vai ficar sem andar. Então é uma situação grave, é uma situação... Agora, se esse mesmo rapaz fosse um técnico, por exemplo, do judiciário, um técnico de alguma empresa, um contador, um assistente administrativo que trabalhasse no contador, possivelmente esse cara não ia aposentar. Porque daria para reabilitar ele. Compra uma cadeira um pouco mais especial, coloca um apoio para os pés. Então, o problema na coluna, ele depende muito da função que a pessoa desempenha, do nível de alfabetização da pessoa, do nível de conhecimento, de onde ela mora, da idade. Então, esse caso foi um caso excepcional, não é normal. Mas, por exemplo, se o cara tem 60 anos, nunca estudou, tá lá na roça, só sabe trabalhar na roça pegando peso, carregando lasca, fazendo cerca, esse cara com problema na coluna, ele provavelmente se aposenta, porque ele não tem mais chance de ser reintegrado no mercado de trabalho devido a esses fatores. Entendi. E aí, onde entra a pergunta, será que um caso leva a outro? Quando a gente pergunta sobre aposentadoria especial, é nesse caso ou absolutamente não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Adoro quando isso acontece. Vamos explicar. A aposentadoria especial, muita gente confunde com o segurado especial, que também não tem nada a ver. O segurado especial é o trabalhador rural. Foram online, né? Então o nível de indeferimento aumentou muito. Aumentaram muito mais? Aumentou muito. Porque, por exemplo, o problema na coluna, por exemplo. É muito difícil um perito médico, somente olhando um laudo, aposentar alguém com problema na coluna. Na dúvida, ele não vai aposentar. Ele não vai Geralmente todo mundo tem hernia de disco, Exatamente. bico de papagaio. Geralmente... Agora, quando é uma perícia presencial... O cara olha pra pessoa, às vezes só dele olhar ele vê que a pessoa realmente está inválida. No online não tem isso. Então a pandemia prejudicou demais os segurados. Tá certo. Vamos aqui para as participações, temos muitas perguntas, o programa realmente está em um alto nível de audiência, agradecemos a participação de todos. Doutor Renan, temos aqui a primeira pergunta. Magno Ribeiro encaminhou aqui para que pudéssemos fazer a você. Na opinião deles, as perícias médicas, no caso, na sua opinião, né, doutor Renan,
Na sua opinião, as perícias médicas do INSS muitas vezes são negadas, mesmo o indivíduo apresentando incapacidade permanente. O senhor acha que isso poderia ser uma insegurança do perito ou um sistema defensivo do INSS em segurar o número de aposentados? Essa é uma pergunta e depois ele mandou outra. Poliana, eu acredito, primeiro, obrigado aí pela pergunta do Magno, pergunta interessante. Eu acredito que não há essa questão de querer segurar o número de aposentados, não. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque hoje não tem vinculação nenhuma com o INSS, mas estive lá, conheci de dentro, né? Porque o médico, ele é autônomo, o médico não tem motivo para ele ficar segurando o nível de aposentado. Até porque um médico, por exemplo, numa cidade de Alta Floresta, ele não vai fazer diferença nenhuma no impacto das aposentadorias no Brasil afora. Então isso não existe. Outra coisa que eu ouço muito também, o médico, esse médico do INSS recebe para negar. O pessoal geralmente fala isso sem conhecimento nenhum, ouve isso em algum boteco e está repetindo isso. Não existe. O que acontece é sim a insegurança. Isso acontece na dúvida. Tanto o médico quanto o servidor do INSS, ele é ser humano, né? Na dúvida, ele vai acabar negando, porque aí ele não vai ter nenhuma responsabilidade em cima disso. Em vez dele conceder um benefício indevidamente, ele prefere negar, porque o cara para esse alto nível de indeferimento de perícias médicas. Outra pergunta. O INSS é manuseado por agentes quando relacionado ao deferimento ou indeferimento, ou existe um sistema automático de decisão, doutor Renan? Olha, isso é uma polêmica. Até há uns 3 anos atrás, todas as análises do INSS eram feitas de forma manual. O servidor pegava os documentos, olhava. De 3 anos para cá, o que acontece? O INSS, devido à escassez de servidores e o alto número de demandas, começou a automatizar muitas análises. Então, hoje, muitos dos requerimentos são analisados de forma automática por robôs. E isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, ainda mais um número alto de indeferimentos. Porque são robôs analisando. O robô chegou ali, o robôzinho não bateu, não deu certinho, já vai negar, ele não quer saber. Mas aí, nesse caso, esse robô é o que a gente fala inteligência artificial. Exatamente. Né? É muito bom a gente colocar um ênfase para que as pessoas tenham esse entendimento, que muitas mais, que robô é esse? É a inteligência artificial. Né? Inclusive, até os trabalhadores rurais hoje entraram nessas análises automáticas. Hoje, a ideia do governo é o quê? É automatizar as análises dos rurais. Ele faz os cadastros prévios, né? Geralmente o cara tem um CAFIR, o cara tem um CAR, o cara tem já alguns cadastros, escritura pública de terra, e aí o extrato do INSS já puxa essas informações e já consta lá que ele é rural. Então, quando ele vai dar a entrada, geralmente o INSS olha esses dados positivos, viu os dados positivos, ele vai ver se não tem nada negativo, ou seja, se ele não tem nenhum emprego, se ele não tem empresa no nome, não tem nada negativo, tem o positivo, o robôzinho já concede a aposentadoria. Se detectou qualquer coisa negativa, já nega, e aí que é o problema. Exatamente. Aí fala, mas eu tenho tudo que me pediram, mas aí a inteligência artificial, ela é capaz de detectar tudo mesmo. Tudo mesmo. Alguma inconsistência, né? Alguma época que trabalhou, por exemplo, de carteira assinada também, que não descaracteriza o rural, né? Deixar bem claro que a pessoa trabalhar um tempo de carteira assinada na cidade não descaracteriza a qualidade de rural. Se for pouco tempo, Se for né? pouco tempo, né? Mas um robô, por exemplo, já detectaria aquilo e negaria o benefício. Então, assim, é bom por um lado, né, que às vezes ele pode adiantar esse processo, como nós tivemos no caso agora, né? Menos de um mês foi concedida a aposentadoria rural, né? Através dessa análise feita pela inteligência artificial. Mas, por outro lado, limita, né? E acaba acontecendo mais indeferimento por alguma coisa pequena, né? Que claramente um servidor concederia, mas a máquina ali detectou aquilo, ela já indefere de cara sem fazer essa análise mais criteriosa. Doutor Renan, mais perguntas. Essa é uma pergunta que eu acredito que é uma pergunta que não poderia faltar nesta manhã. Muitas pessoas moram na cidade, né? E muitas pessoas têm sítios, chácaras, fazendas. Mas aí, por exemplo, geralmente as pessoas querem mais praticidade para poder conseguir se aposentar, certo? Certo. Eu quero me aposentar porque eu posso colocar lá que eu sou produtora rural, né? Mas eu moro na cidade. E aí, eu consigo me aposentar como produtora rural ou eu vou conseguir me aposentar somente por idade, obviamente fazendo aquele, como se diz? Sendo... Contribuição. Fazendo uma contribuição para o INSS, né? Pode aposentar, pode morar na cidade, não precisa ficar a vida inteira lá na zona rural, não. Não tem nenhum problema. A lei não proíbe os segurados de morar na cidade, desde que seja em cidade
limítrofe, onde ele possui a propriedade rural. Então, o que não pode é, por exemplo, o produtor rural tem uma terra aqui em Alta Floresta e ele quer morar lá em Ji-Paraná. Aí não pode. Aí o INSS Aí não vai conseguir se aposentar como produtor rural. Não adianta nem ir para a justiça. Agora, se ele tem uma propriedade rural aqui na terra e ele compra uma casinha na cidade, não tem problema nenhuma, ele pode morar na cidade, ele pode até morar em cidade vizinha. O que ele não pode também é comprar 5 casas e alugar 4, que aí ele já perde a condição de rural pelo aluguel, né? Mas pode sim morar na cidade, não precisa nem querer mentir sobre isso, que não tem nenhum problema. Mais uma perguntinha, qual o valor da contribuição para quem ainda nunca fez a contribuição para o INSS? Qual o valor que tem que ser feito? É pago anualmente? É mensalmente? A contribuição mais comum é a de 11% sobre o salário mínimo, por ser um valor mais reduzido. Então vai dar em torno de 150 por aí, né? Vou fazer aqui para passar o valor exato. Você vai pegar o salário mínimo, que hoje é 1.320, e vai multiplicar por 11%. Vai dar 145,20 centavos. Você paga, o pessoal já paga, já sabe. Quem paga já sabe. Esse é o de 11% do salário mínimo. Você pode pagar como facultativo ou como autônomo, que é o contribuinte individual, dá na mesma, né? Quem quer uma aposentadoria com valor maior, aí você não pode pagar 11% do salário mínimo. Porque esse 11% do salário mínimo você vai aposentar com salário mínimo. Quem quer aposentar com valor maior tem que pagar em cima de um valor maior. Só que aí não é mais 11%, aí é 20%. Então, se você quer aposentar, por exemplo, com, vamos dizer assim, R$4.000, você vai pegar R$4.000, vai multiplicar por 20%, vai dar R$800 por mês. Todo mês? Todo mês. Então se eu pagar R$800 por mês, eu vou aposentar com 4.000? Não. Você está pagando em cima de 4.000. O seu salário de benefício vai ser 4.000, mas aí tem várias regras de cálculo que certamente ainda vai reduzir isso um pouquinho. Então, não é fácil. Doutor Renan Gonçalves, tirando todas as suas dúvidas, juntamente com o doutor Juan, advogado também, nomes renomados que nós temos aí no estado de Rondônia. Temos muitas perguntas, vamos aqui. Oi, bom dia, pergunta para eles. Eu tenho 55 anos, tenho problema na coluna, eu aposento? Pois é. O Nelson mandou essa pergunta. Ele vai conseguir se aposentar? Porque nós já falamos sobre isso, né? Então, depende do que ele faz, né? Onde que ele trabalha, se ele é contribuinte, se ele não é, né? Da gravidade. Da gravidade, né? Inclusive, nós estávamos falando a questão do LOAS. Existe também o LOAS, o benefício assistencial, para quem está incapacitado. Mesmo que ele não contribua, mesmo que ele não trabalhe no sítio, existe a possibilidade, caso ele seja baixa renda, do benefício assistencial, pela incapacidade também. Então tem que analisar cada caso, onde que ele trabalha, se ele é contribuinte, se ele não é, mas a possibilidade existe, né? Sim. Tá certo. Darlene Gomes, mais um ouvinte, mandou a seguinte pergunta. Bom dia, Poliana, aqui é a Darlene, do bairro Santa Felicidade. Gostaria de perguntar sobre eu passei em uma perícia. Ah, tá, entendi. Ela passou em uma perícia, doutor Renan, e o seu benefício foi mandado implantar dia 2 de maio. Não sei se essa é a palavra técnica que se diz, né? Para o dia 2 de maio. Hoje nós já estamos aí no dia 29 de junho e ela não teve nenhuma resposta através de via judicial. A quem ela deve recorrer? É muito comum essa demora para implantar benefício. A gente sofre com isso na prática, né? O INSS, ele demora... eu sempre falo, o INSS não cumpre absolutamente nenhum tipo de prazo. Não. Ele não cumpre nenhum prazo. E o juiz, quando o juiz dá a sentença, o juiz intima o INSS para implantar o benefício, que é cumprir a ordem judicial. E o INSS, ele não cumpre nem o prazo da ordem judicial. Ele não dá conta. Não é que o INSS é mau. Na verdade, até queria fazer uma ressalva. Os servidores do INSS, principalmente os de Rondônia, que eu conheço todos, são heróis. Os caras fazem milagres aqui. Milagres. Então, sempre que eu desço a lenha mesmo no INSS. Só que na instituição, os servidores aqui, eles fazem milagres. Rondônia tem muito pouco servidor, comparado com outros estados. Então, se nós não tivéssemos esses servidores daqui desse estado, se fosse de outros estados que eu conheço, o caos estaria bem maior. Então, voltando ao que eu estava comentando, né? A implantação do benefício é demorada, é lenta, porque tem pouco servidor para fazer a implantação. Então, normalmente demora 3 meses, até 4 meses. Às vezes sai mais rápido, mas isso é normal. Então, a Darlene quer saber para quem ela vai recorrer, ela tem que procurar o advogado dela, para o advogado dela informar, né? Se compensa aguardar mais um pouco, se compensa novamente peticionar no processo para pedir, mas não tem muito o que se fazer não, viu, Darlene? Demora mesmo. Demora mesmo. Mais uma participação, temos aqui a mensagem
Bom dia, Poliana. Bom dia, doutor Renan. Gostaria de saber, tô com suspeita de hérnia de disco, trabalho na construção civil, mais um caso, provavelmente aqui, de coluna, né? Trabalho na construção civil, eu tenho a microempresa, ele tem uma microempresa. Quais são os documentos que ele precisa para conseguir se encostar ou até mesmo se aposentar, doutor Renan? O microempreendedor individual, que é o MEI, ele tem todos os direitos, assim como qualquer outro segurado. Então ele tem direito sim, se ele conseguir o laudo médico, os documentos pessoais, ele pode fazer o requerimento, vai ser marcado na perícia médica, e na perícia médica, se ele for aprovado, ele vai ter direito sim. O MEI tem todos os direitos. Tem todos os direitos. O principal, no caso dele, é providenciar o laudo médico, né? A primeira coisa é ele passar pelo médico, avaliação do médico, e o médico que vai dizer, né? Isso. Se ele tem essa possibilidade de aposentar ou não, qual que é a gravidade, né, dessa hérnia de disco, e aí depois ele fazer um requerimento de perícia médica. Tá certo. Mais uma participação. A Natalina, ela mandou áudio e nós vamos ouvi-la neste momento. Bom dia, Natalina. Bom dia, Poliana. Quero ser identificada como ouvinte de todos os dias. Não quero que fale meu nome no ar. Já falou. Eu moro aqui no sítio há muitos anos e recebo um benefício de auxílio doença desde 2014. Nunca me chamaram para fazer perícia, revisão. Aí tem possibilidade de eu já estar aposentada, que eu estou com 59 anos. Vou fazer agora o mês que vem. Aí eu preciso da entrada na aposentadoria ou o INSS me aposenta sem precisar de eu ir lá. Quero tirar minhas dúvidas. Essa é a primeira dúvida dela. Vamos responder por etapas, né? Certo. O que acontece? Ela já está recebendo há vários anos, né? Eu aconselharia ela a procurar um advogado para tentar já converter numa aposentadoria por invalidez, para não ter o risco desse benefício vir a ser cortado. É difícil o INSS cortar um benefício de uma pessoa que já recebe há muito tempo assim, mas acontece. A gente pega alguns casos. Então, para evitar dela ser pega de surpresa, porque isso acontece em algum pente fino da vida, né? Por mais que ela falou que nunca foi convocada, costuma acontecer do INSS lançar um pente fino e convocar essa pessoa. E aí, geralmente, quando o INSS convoca, ela nem recebe a convocação, porque mora no sítio, cartinha não chega. Quando ela vai ficar sabendo, o benefício já vai estar sendo cortado. Isso. Então, eu aconselharia procurar um advogado e tentar já pedir uma conversão desse benefício numa aposentadoria por invalidez, que aí ela já fica recebendo... Ou se ela não quiser fazer isso, aposentar. Se ela for rural, né, ela já tem a idade, ela pode pedir até uma aposentadoria rural, né? Lembrando a dona Poliana, né, que essa conversão em aposentadoria, ela não é automática, tá? Ela tem que ter feito o requerimento para ir converter. O INSS não faz essa mudança de benefício automática, não. Que nem ela perguntou. Se o INSS fizer, vai ser em alguma convocação de perícia médica, né? Mas automática realmente não tem. O que pode acontecer é em alguma perícia de revisão, o INSS pode ver que o caso dela já está até mais grave, e aí o INSS aposentar ela por invalidez na perícia médica. Mas se ela não for convocada e se ela também não procurar o INSS não vai atrás, não. Sim. Tá certo. Olha, aproveitando, pegando esse gancho aí, eu conheço vários casos, e quero citar inclusive um deles. Conheço uma pessoa que ela tem uma filha especial, certo? Ela recebia o benefício, né, da filha dela. A filha dela totalmente incapaz, totalmente inválida. Tudo que ela faz, ela necessita, né, dos cuidados da sua mãe. E, no caso, da sua tutora. E, de repente, ela parou de receber o benefício. Do nada. Entendeu? O que aconteceu aí com o caso, né, dessa adolescente que recebia os benefícios do INSS? Tem problemas, né? De fato, assim, só de olhar olho nu, esqueci agora qual é a doença que ela tem, mas ela não anda. E qual é o outro nome? Paralisia cerebral? Entendi. Paralisia cerebral? Entendi. Né? E, de repente, do nada, foi cortado o benefício dela. O que aconteceu, então, no caso, né, dessa pessoa? O correto, né, Poliana, é analisar o caso concreto, pegar o processo, pegar o comunicado que cortou esse benefício para a gente entender o motivo
E aí, após verificar o motivo, a gente vê o que dá para fazer. Então, eu aconselho ela a procurar primeiramente o INSS para entender o motivo certinho, ou procurar algum advogado para ele fazer esse serviço e verificar. Mas, provavelmente, pela nossa experiência, os BPCs LOAS, que como é uma criança, né? É um adolescente, mais jovem. Então, menor de idade, então não é segurado. Não, ela já é maior de idade. Então, se ela recebe desde criança, a gente já sabe que não é uma aposentadoria por invalidez, porque só aposenta quem é segurado, pagou e tal. Como ela já tem desde criança, isso é um LOAS. E, geralmente, os LOAS são cortados por questões de renda, porque é um benefício, como o Dr. Juan explicou anteriormente, que só tem direito quem é baixa renda. Então, provavelmente, a mãe dela deve ter assinado alguma carteira, ou abriu alguma empresa, ou o pai assinou alguma carteira, o padrasto. Então, provavelmente é alguma questão de renda. Pode ser também questão bem simplesinha, como CAD único, às vezes falta CAD único. Tem que atualizar o cadastro único, né, de 2 em 2 anos, o doutor Renan sabe disso também. E eu tenho um caso parecido, posso até contar, né? Pode não ser o caso dela, mas já teve caso, por exemplo, de pessoa que é deficiente mesmo, recebia o LOAS, no cadastro único constava um irmão. Esse irmão começou a trabalhar de carteira assinada e foi cortado o benefício. Então, assim, muitas vezes o benefício é cortado por uma pessoa da família que começou a trabalhar, uma pessoa da família que está no cadastro único, que abriu uma empresa, e isso acaba descaracterizando a questão de renda, né? Mas dá para resolver. Mas dá para resolver, né? Tem que analisar, porque às vezes, lógico, se for uma renda muito alta, mas às vezes é um irmão que nem mora mais. Nem mora mais na casa, vezes, né? Então, assim, o certo é ela procurar o INSS ou algum advogado e verificar certinho. O robozinho não passa despercebido nunca. Ele sempre está ali na ativa, né? Com certeza. Mais uma pergunta. Fui encostada pelo INSS por causa de um problema de coluna. Com laudo médico, de ortopedista e tudo. Aí, eu gostaria de saber, tirar minhas dúvidas. Tem mais um. Sim, Poliana, eu quero saber do menino aí, que eu esqueci o nome. Doutor Renan. Se quem está afastado Doutor Juan. pode pegar nota fiscal para aposentadoria. Porque eu estou afastada, não sei se eu posso pegar nota fiscal para comprovar que eu estou no sítio. Aí quero tirar minhas dúvidas. Pronto. Beleza. Então, ela pode tirar as notas rurais dela, não tem nenhum problema, né? Só que ela não vai poder contar esse tempo de trabalho como para aposentadoria, porque ela está afastada, né? Ela falou que está afastada por incapacidade. Então, esse período, não adianta ela dar entrada na aposentadoria e falar que foi rural, porque se ela receber auxílio-doença, ela não era trabalhadora rural. Então, ela pode tirar as notas, não vai ter nenhum problema. Só que ela não vai poder usar esse tempo para aposentar. Talvez na justiça ela ainda consegue usar esse tempo. Tem alguma jurisprudência que fala que o tempo que você ficou afastado, se for entre períodos de atividade, mas vai dar trabalho. Então, assim, pode tirar, mas esse tempo não conta para aposentadoria. Ela vai ter que contar o tempo como rural antes de afastar. É isso? E muita gente tem esse tempo, né, de rural. Tem gente que nasce no sítio, trabalha a vida toda no sítio, facilmente tem uns 15 anos, né, mas ainda recebe um benefício por incapacidade. Quando completa a idade, a gente busca comprovar esse período anterior à incapacidade, né? E geralmente quem sempre viveu no sítio, né? É até fácil comprovar esses 15 anos, né? Isso. Tá certo. Olha, tá maravilhoso. É um assunto que realmente vocês vão ter que voltar. A gente vai convidar, porque estamos aqui recebendo chuvas de mensagens, mas o nosso tempo, infelizmente, já está estouradíssimo. Mas, obviamente, nós vamos aqui acabar de atender as mensagens que chegaram. E essa pergunta que é muito importante, que já que nós estamos falando sobre o produtor rural, a pergunta que não quer calar, vou fazer as duas de uma vez, certo? Em relação, por exemplo, quais são os documentos necessários, doutor Renan, que o produtor rural ele precisa para se aposentar, né? E também o que o produtor rural ele deve fazer para se aposentar, quais são os documentos, isso a gente já andou meio que comentando meio por alto, né? E a diferença do produtor rural, né? Que, por exemplo, quais requisitos ele se enquadra pelo fato do INSS ser proprietário da terra ou ser funcionário, se os dois têm os mesmos direitos, porque um é patrão e o outro é empregado, porque um tem mais terra do que o outro, ou um tem terra e o outro é só empregado, mora na terra do patrão, ou ele simplesmente um chacareiro que está lá plantando, né, um cafezinho, um sitiante, um pequeno pecuarista. E o filho que herdou a terra do pai. E também, ou o filho que herdou a terra do pai. Fala pra mim, o que todas essas características de pessoas que eu acabei de citar
precisa fazer para conseguir a abençoada aposentadoria? Certo, eu vou falar primeiro das últimas perguntas, depois eu volto a comentar sobre os documentos. Ok. O segurado especial que tem direito a aposentar como rural, com 55 anos no caso da mulher, 60 anos no caso do homem, bastando comprovar, é aquele pequeno proprietário rural, pequeno trabalhador rural, que tem uma terra de até 4 módulos fiscais. Esses módulos fiscais variam de estado para estado, de município para município, né? Aí em Rondônia até que todos os municípios têm o mesmo tamanho de módulo. Então aqui em Rondônia eu posso afirmar que em Rondônia, se eu não me engano, vai dar 100 alqueires, né, no total. É uma conta que tem que fazer, mas resumindo, só aposenta como rural, como segurado especial, quem tem no máximo 100 alqueires de terra. Passou de 100 alqueires, também conhecido como 240 hectares, né? Vai aposentar como rural. Passou disso, não vai. Menos que isso vai. Esse é o segurado especial. O grande fazendeiro, que a Poliana até falou agora há pouco, ele também não entra como segurado especial, porque ele tem uma propriedade rural grande. Então ele não adianta ele tentar aposentar como rural, levar as notinhas, documento da terra, ele não aposenta como segurado especial. Para ele se aposentar, ele tem que pagar o INSS. Então, esses dias eu até atendi um cidadão que ele falou: mas isso é injusto, então só porque eu sou fazendeiro, então eu não vou ter direito? Eu falei: não, você tem, a diferença é que você não pagou na forma correta que a lei mandou pagar, né? A lei manda pagar como se fosse o contribuinte individual, como se fosse o autônomo. Até porque, se ele é um grande fazendeiro, ele tem condições de pagar. A lei deu esse benefício para o pequeno produtor rural, que inclusive aqui em Rondônia nem é tão pequeno assim, 100 alqueires de terra aqui, né? O cara tem uma boiada boa, né? Sim. Então, esse é o segurado especial. O segurado especial tem terra pequena, fazendeiro não é segurado especial. Já o empregado, que a Poliana falou, o cara que trabalha lá na fazenda ou na propriedade rural, ele também não é segurado especial. Ele é empregado. Então, para ele se aposentar, ele tem que assinar a carteira dele, tem que pedir pro patrão dele assinar a carteira dele, e aí o patrão vai descontar a previdência já na carteira, e aí aquele tempo de empregado que vai ser usado para ele se aposentar. Só que é interessante, que muita gente não sabe, é que mesmo o empregado rural, mesmo com carteira assinada, ele tem a redução dos 5 anos. Muita gente não sabe isso. Mesmo ele sendo empregado, ele tem a redução de 5 anos. Então o empregado rural também aposenta com a mulher 55, o homem 60. A diferença é que ele tem que pagar. No caso, ele não paga, é descontado na carteira dele. Já o cara que é empregado e o patrão não assinou a carteira, a gente sabe que isso é uma realidade, esse cara, ou ele vai ter que pedir pro patrão dele assinar a carteira, ou ele vai ter que pagar como autônomo por fora, porque senão ele não vai aposentar. Até porque ele não vai ter um documento da terra, ele não vai ter um contrato de comodato, ele não vai ter um arrendamento, porque ele é um empregado lá. E ele também não vai ter a carteira assinada. Então, para ele não ser pego de surpresa quando ele chegar na idade da aposentadoria, o melhor que ele faz é pagar o INSS como autônomo. De repente, ele pode até conversar com o patrão dele, né? Já que você não assume a carteira, pelo menos paga o meu INSS como autônomo, né? De repente pode ser uma saída. Só que tem também a figura do cara que não é dono de terra, não é proprietário, mas também não é um empregado. É o cara que trabalha na terra do outro, mas não como empregado. Aqueles contratinhos, o cara faz um comodato ou faz um arrendamento, esse cara também é o segurado especial. Isso. O arrendamento, parceria, comodato. Ou às vezes mora na terra da sogra, mora na terra do sogro, ele também aposenta como rural. Por quê? Porque ele é um comodatário, ele é um arrendatário. Às vezes ele não fez o contrato, às vezes ele fez um contrato verbal, mas ele tem direito. E a última pergunta, que foi: quem ganhou a herança aí, a terra? Verdade. A questão da herança vai depender se ele desempenha atividade rural ou não. Então, o filho pegou a terra de herança, mas ele trabalha na cidade. É um motoboy, é um empregado, é um empresário. Então, ele não vai aposentar só porque ele pegou a terra. Agora, se ele pegou a terra, não tem nenhuma atividade urbana para descaracterizar ele, e ele trabalha naquela terra, tira uma notinha ali vendendo um feijão, compra um gadozinho, tem uma ficha de cabecinha de boi. Isso, e não tem empresa, não tem nada que descaracterize ele, aí ele aposenta como segurado especial, porque ele tem a terra e também vai ter as provas ali que comprova que ele efetivamente trabalhou. Mas só o fato dele ter a herança não dá a ele esse direito. Tá certo, ótimo. Ao aproveitar aqui o gancho, uma pergunta, por exemplo, tem muitas pessoas que são comissionados, né, que trabalham de servidores públicos na espécie de assessoria. Essas pessoas fazem contratos, né, na respectiva, por exemplo, ou no Poder Legislativo ou Executivo, né? E aí, essas pessoas conseguem se aposentar porque elas não são contratadas por carteira assinada, somente contrato? O que elas devem fazer? Ou a maioria tem ciência de que elas
elas contribuem para o INSS ou não contribuem? Porque o dinheiro é descontado direto na folha de pagamento, doutor. Isso, não, tranquilo. Esse pessoal contratado, a Previdência é paga pela Prefeitura, porque eles são empregados. A diferença é que, às vezes, ele não vai ter a carteira assinada, ele não vai ser o seletista, às vezes ele é um estatutário, mas ele não deixa de ser empregado para fins de Previdência Social. Então, o cara que faz um contrato emergencial lá de 6 meses, 1 ano, professor, um assistente geral, um técnico em enfermagem, não importa se ele é contratado ou se ele tem a carteirinha assinada. De qualquer maneira, a Prefeitura vai descontar o salário dele e vai pagar o INSS. Se a Prefeitura não pagar, o empregado não é prejudicado. Tanto é que ele não precisa provar que a Prefeitura recolheu para o INSS, ele só precisa provar que ele trabalhou. Basta ele levar o contrato dele de posse, né, e o termo de exoneração. Se já não constar no CNIS, que é o extrato da Previdência, com o contrato o INSS vai incluir esse período. Então, ele não precisa se preocupar. Tá certo. Pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, que está ótima, uma chuva, inclusive depois que eu falei das participações, que nós já iríamos encerrar, aí que caiu mensagem. Aí que caiu mais mensagens. Mas olha, pra gente encerrar aqui, obrigado pela participação do Alisson Cléris, né, que mandou aí algumas perguntas. Ele não havia colocado o nome dele, por isso agora ele, né, pediu para que nós pudéssemos aí agradecer. Muito obrigada, Alisson Cléris. Bom dia. Para quem perdeu a visão, tem direitos à aposentadoria sendo criança, doutor? Olha, a criança ela não se aposenta porque não é segurada. Então, o primeiro requisito ela já perde, né? Que ela não paga INSS, nem pode pagar, porque é uma criança. Ela pode tentar o LOAS. Tudo que for relacionado à criança, inclusive, é sempre assim. Ela nunca vai se aposentar. A criança não se aposenta porque não contribuiu. Mas ela pode tentar o LOAS. Só que aí volta naquele requisito que o Dr. Juan explicou. Baixa renda, tem que ter o CAD único atualizado e tem que passar por uma perícia. Mas o mais importante é o baixa renda, né? Então, se a pessoa perdeu a visão, mas o pai tem uma renda muito alta ou a mãe, ela não vai receber. E esse lance, eu já vi muitos casos de pessoas com depressão. Uns conseguem, né, se encostar e muitos, eu não consegui me encostar. Por que você conseguiu e eu não consegui? Eu tomo o mesmo medicamento com você. Enfim, acontece muitos casos de pessoas conseguirem se encostar através do laudos de depressão. Acontece muito. A gente tem muito cliente que aposenta com depressão. Tudo depende do caso concreto, parecido com a questão da coluna, né, doutor? Exatamente. Igual o doutor Renan falou, na questão da coluna, vai depender da incapacidade. Se essa depressão, ela gera na pessoa uma incapacidade a ponto dela não conseguir trabalhar, ela chega no trabalho, ela só chora, tá deprimida ali, ela não consegue produzir, ela não consegue trabalhar, né? Porque nós sabemos que a depressão é uma doença. Tem gente que realmente não consegue trabalhar, não consegue produzir nada. Essas pessoas provavelmente têm o direito de aposentar. Agora, a depressão às vezes tem um grau menor. A pessoa ainda consegue trabalhar, consegue produzir, aí nesse caso não teria direito ao benefício. Então, vai depender da incapacidade. Se essa depressão gerar nela uma incapacidade para o trabalho, com certeza você tem direito a se aposentar. Nós temos casos bem semelhantes a esses. Tá certo. E a última para fechar com chave de ouro, infelizmente, senão agora aí a nossa diretora-geral vai pegar. Poliana, vamos marcar pra próxima. Se o pessoal tiver mais perguntas, manda mensagem pra Poliana pra gente voltar. Fala pra gente voltar. Quem fala já aqui. Temos aqui, vai voltar, por favor. Em nome de Jesus, falar assim. Olha aqui, Gesimaiuma, quem é funcionário público e tem propriedade rural, tem comprovação de atividade rural também, no futuro pode ter aposentadoria híbrida? Ou seja, público e especial rural? Tira essa dúvida. Eu não entendi a pergunta dele, mas vocês entenderam, né? Entendi. O período que ele for segurado, o período que ele for servidor público, ele não pode contar aquele período como segurado especial, porque é uma atividade urbana que descaracteriza ele da condição de segurado especial. Então, ele não pode somar o tempo que ele é funcionário público com o tempo que ele é rural ao mesmo tempo. O que ele pode, se ele achar conveniente, é o quê? Somar o tempo dele de serviço público com o tempo de rural desempenhado antes dele virar servidor público ou depois dele ter saído do serviço público. Se for necessário, se o tempo de serviço público não for suficiente, ele pode somar o tempo de rural, mas não concomitante. Tá certo. Ou ele escolhe o que ele quer para poder... Ele ainda tem essa opção de escolha. Ele pode, Que chique, né? 11h24. Olha, quero muito agradecer, né, a presença do Dr. Renan Gonçalves, né, uma pessoa que a gente admira muito, um jovem advogado que já tem aí, né, um currículo extenso, grande, já em Alta Floresta e também no estado de Rondônia. Afinal de contas,
né? Você representou aí uma instituição, né? Nível federal, nível nacional. Você atua como advogado em Alta Floresta, também atua em Jaru e, claro, no Brasil inteiro, né? Essa profissão linda, maravilhosa, mas assim, vem se destacando cada vez mais, né? Com os seus escritórios, né? Com as parcerias que você vem fechando com os colegas de trabalho na mesma profissão. A gente pode citar até mesmo, né, o Dr. Juan, que vem de São Paulo, né? Trabalhando aí nessa assessoria, nessa parceria, e dizer que nós tivemos aí uma grata oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né, dos direitos e deveres que a população tem, né, para com essa instituição, que é de suma importância, o INSS, e o que elas devem fazer, né, quais são os meios mais rápidos e práticos para que possam aí chegar ao seu almejo, que é conseguir se aposentar ou encostar e terem aí seus benefícios, né, salvos e trazer aí o dinheiro para cada lar, né? A gente sabe que não é fácil o dia a dia de hoje, é difícil, tudo é muito caro, né? Os problemas, eles acontecem todos os dias, todo mundo tem problema. E quando a gente chega no momento da vida, ou na terceira idade, é a melhor idade, ou quando a gente está com algum problema de saúde e a gente se depara, o que eu faço? Não tenho dinheiro, não tenho para onde correr. E ainda você busca uma instituição que você vê lá no fundo do túnel que pode me ajudar e de repente breca todos aqueles sonhos que você tem. Enfim, bate um desespero. E a Rádio 104 FM, o site Floresta Notícias, está aqui para isso, para levar, prestar serviços para toda uma comunidade e, nesse caso, para o Brasil inteiro, né? Porque através das redes sociais, que inclusive nós falamos que hoje é o maior meio de comunicação que nós temos no mundo, nós vamos levar aí todas as informações que foram citadas aqui no podcast de hoje. Muito obrigada, doutor Renan. Poliana, obrigado. Eu que agradeço pelo convite e agradeço de verdade aí pela oportunidade de estar levando informações pessoal. Obrigado para quem acompanhou, para os ouvintes. Obrigado, pessoal, a direção da Rádio 104 FM pelo convite. E a gente está de portas abertas aí para receber novos convites, né? Quem quiser aí, que a gente volte, só mandar mensagem para a Poliana. A gente vai estar sempre à disposição. Obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor Juan. Muito obrigada. É a primeira de muitas outras oportunidades que nós teremos aqui, se Deus quiser. Espero, se Deus quiser. Mande mensagem para a rádio. Quero dizer que é um prazer estar aqui na Rádio 104 FM, né? A convite do Dr. Renan, da Poliana. E quero dizer para as pessoas que estão passando por isso, para não perder a esperança, né? No fim, tudo vai dar certo. Procure um especialista, procure alguém que entenda. O seu caso tem solução. É só ter paciência e esperança que vai dar tudo certo. Muito obrigado. Espero vir mais vezes aqui, tá? Como dizia um ex-sócio que eu tive, a gente só não dá jeito pra morte. É verdade. O resto a gente tenta achar a solução. É verdade. Inclusive, quem quiser nos acompanhar, né? Pode nos seguir no Instagram. O meu Instagram é @renan.com.br. Tô no YouTube, tudo quanto é rede social que existente. Aí, se você me procurar lá, você vai achar. O Dr. Juan também tá, né? Meu Instagram é Juan Artioli, né? Tudo junto, só pesquisar. Ou Dr. Juan Artioli também acha lá. Para tirar algumas dúvidas, tecnicamente falando, pode procurar também o seu escritório, né, doutor Juan, onde que está localizado? Isso aí a gente não prefere não falar por conta do código de ética que evita esse tipo de questão. Tá? Então, só a rede social, ali vocês vão conhecer um pouquinho mais o trabalho do doutor Renan e doutor Juan. Muito obrigada a todos por aqui. Seguimos a programação na Rádio 104 FM. Direção-geral, Joslaine Dias. Produção, Rudinez Balcheiro, assessoria Cleusa Tolotti, apresentação fica por minha conta, Poliana Martins. Quinta-feira que vem a gente volta com mais uma edição do programa Comunidade Ativa. Nosso muito obrigado e na sequência seguimos com Bom Dia em Alta.